Pessoal, agora a gente vai verificar as propriedades aritméticas dessas operação de adição e operação de multiplicação que nós definimos, criamos aqui. Quais propriedades aritméticas vocês gostariam que essas operações tivessem? Quais vocês querem que elas tenham? Propriedades aritméticas que podem ser úteis na hora de fazer conta, na hora de resolver problemas. Que operações vocês gostariam que elas tenham? Vocês querem que elas tenham? Lembrei das propriedades aritméticas usuais, da adição e multiplicação dos números inteiros. Comutatividade, por exemplo, não é muito útil você poder trocar a ordem das parcelas ou dos fatores no produto, é muito útil. Você pode até achar que não, mas quando você resolve equação, derivada integral, você usa isso toda hora sem reparar. Você muda as coisas de lado, de posição. Quando passa com o outro lado numa igualdade, você está usando a comutatividade e a associatividade também. Usa muito. Que mais propriedades você quer que tenha? Seria bom se elas tiverem, que pode ser útil na hora de fazer conta, resolver problema, resolver equação. Distributiva, ela é excelente. Toda hora a gente usa distributiva quando está resolvendo equação integral, você aplica a distributiva, aquele tal do chapeuzinho, ou põe em evidência. Colocar em evidência é a propriedade distributiva, só que é o caminho contrário. Que mais? Que propriedade mais você quer que ela tenha? Por enquanto, eu vou fazer como o João Kleber, eu vou deixar no suspense. Por enquanto, estamos enunciando, né? Comutatividade, tanto da adição quanto da multiplicação, duas propriedades. Associatividade, tanto da multiplicação quanto da adição, duas propriedades. Distributividade, que é da multiplicação com respeito à adição, 5 propriedades. O que mais você gostaria que essas operações tenham de propriedade? Elemento neutro, seria ótimo ter um neutro, tanto da adição quanto da multiplicação. O que mais vocês querem que tenha? Mas que propriedade de potência? Definir a potência. Definir. Já pode, que eu posso multiplicar qualquer uma por qualquer uma, inclusive ela por ela mesma, né. Então, já pode multiplicar qualquer uma por qualquer uma. Que mais? A gente falou de comutatividade, associatividade, distributividade e neutro. Que mais? Tem uma a ver com o neutro. Hã? O inverso, seria ótimo se tivesse inverso, mas tu só quer aditivo, sabe? É uma boa pergunta. Então, o inverso aditivo seria 8 propriedades. Se tiver multiplicativo também, seriam 9, né. Que mais você quer que tenha? Basicamente são essas. Só que tem uma que vem antes dessas todas, que a gente acaba ignorando, mas ela vem antes de todas, que é a fechamento, que é o seguinte: a soma de 2 classes precisa ser uma classe, e a multiplicação de 2 classes precisa ser uma classe. Por exemplo, a divisão é uma operação que não é fechada nos inteiros. Não, a propriedade do fechamento não é válida para divisão nos inteiros. Eu posso pegar 2 números inteiros, dividir e o resultado não é um número inteiro. Então o fechamento vem antes de tudo. Eu preciso que o resultado seja lá dentro também. Então olha só, eu gostaria que tivesse as propriedades: fechamento para adição e multiplicação, comutatividade, adição e multiplicação, associatividade e multiplicação e adição, neutro e multiplicação. Espera aí, perdi a conta aí. Fechamento para as duas, comutatividade para as duas, associatividade para as duas, neutro para as duas, inverso para as duas, se possível, já dá 10. E mais distributividade, são 11, né? Quais dessas vocês acham que a adição e multiplicação nas classes de equivalência são válidas? Quais vocês acham que são, quais vocês acham que não são? Fechamento. Fechamento vocês acham que são. Então, fecha, fechamento da adição e fechamento da multiplicação, né? Da, da multiplicação. Vocês acham que o fechamento vai rolar para as duas? O que mais? O que mais vocês acham que vai ter para as duas? Oi? Qual mais vocês acham? Acha que só essas duas? É só um chute, pessoal. Ninguém vai para frente. Nenhuma? Todo mundo acha que não vai ter nenhuma? Então, para a felicidade de vocês, vai ter fechamento das duas, comutatividade. Vai ter comutatividade das duas, vai ter associatividade das duas, sociatividade. Tá escrito certo? Confere aí para mim, por favor. Vai ter elemento neutro das duas, vai ter distributividade. Qual que tá faltando verificar? Qual que tá faltando verificar? Se tá faltando uma. Qual que tá faltando, pessoal? Inverso, né? Opa, o inverso só vai ter da adição, não vai ter da multiplicação. Já era de imaginar, porque a gente está falando de números inteiros, né? Para ter inverso, se os inteiros não têm, espaço também não vai ter. Claro, não é assim, tem uma justificativa, tem uma conta, mas já era de imaginar que para multiplicação inversa não teria. Então são quantas propriedades no total?
10 propriedades. Então vamos escrever o que significa a propriedade de fechamento da adição. Significa que se a classe do A está em Zn e a classe do B também está em Zn, então a soma dessas classes está em Zn também. Não é isso, fechamento? Então já vou aproveitar, vou copiar aqui para não ter que digitar de novo, já vou fazer o fechamento da multiplicação. Certo, sim ou não, pessoal? E a comutatividade, o que significa comutatividade? Significa que A mais B ou A... Pessoal, perdão, por simplicidade, eu vou falar daqui em diante A mais B, mas entenda que eu estou falando a classe do A mais a classe do B, tá bom? Então A mais B tem que ser igual ao quê? A B mais A, né? A classe do B mais a classe do A, isso é a comutatividade. E a associatividade, o que significa a associatividade? Significa que a classe do A mais a soma da classe do A mais a classe do C, inclusive agora eu percebi que não precisa de D aqui, é só A, B e C, tem que ser igual a classe do A mais a classe do B, e este resultado você soma com a classe do C. Não é isso a associatividade? Ah, então também é válida lá para a multiplicação e também vale a associatividade para a multiplicação. Neutro da adição. Quem vocês acham que deve ser o neutro da adição? Esse não está muito complicado. Se você olhar a definição aqui, ó, qual a classe que eu somo com a classe do A que faz o resultado ser a classe do A? A classe do zero, né? Porque vai ficar aqui A mais zero igual ao próprio A, né? Então a classe do A mais a classe do zero com a classe do A. Então existe um neutro da adição, que é quem? A classe do zero. E o neutro da multiplicação, quem seria? A classe do 1, né? Pela própria definição, a classe do 1 é o neutro da multiplicação. Por quê? A classe do A vezes a classe do 1 é a classe do A vezes 1. A vezes 1 dá A, então o 1 é neutro porque qualquer 1 vezes A, qualquer classe vezes A é daquela própria classe. Certo? O inverso. Quem deve ser a classe inversa da classe do A? O inverso aditivo. O inverso aditivo tem que ser alguma classe cujo resultado da soma dê o neutro, não é isso? O inverso? O inverso é isso. Qual é a classe que eu somo com a classe do A para dar a classe do zero? A classe do menos A. Porque aí eu vou fazer classe do A mais a classe do menos A, vai ser a classe do A menos A. A menos A é zero, então a classe do zero. Então, o inverso aditivo da classe do A é a classe do menos A. Veja que eu não estou subtraindo classes. Estou somando classes. Só que é a classe do A com a classe do número menos A. Tudo bem, pessoal? E por fim aqui a distributividade, né? Tem uma multiplicação. Olha o mouse como está. Show de bola! De todas as propriedades que a gente gostaria que tivesse, só não tem o inverso multiplicativo. Todas as outras têm. 10 itens. Vou demonstrar dessa vez porque os demais são realmente parecidos. E aí os outros vocês, fica como exercício para vocês. Qual item aí dos 10 vocês querem que demonstre agora? Ah, já vou adiantar. Não vou fazer associatividade e distributividade, não porque é difícil, mas que é grandão, aí vai tomar todo o restante da aula, eu não consigo falar depois que eu preciso. Tá, a associatividade e a distributividade não são mais difíceis, só são mais longas, que tem um terceiro elemento ali. Então, escolham algum aí sem ser associatividade e distributividade, por favor. A do fechamento? Então, fechamento. Como A, B são números inteiros, eu pergunto para vocês, A mais B é um número inteiro ou não? Sim, né? O fechamento da adição nos inteiros é válido, né? A adição nos inteiros é fechada. Então, como A mais B é um número inteiro, nós temos que a classe de A mais B é ou não é um elemento do Zn, qualquer que seja o n. É um elemento Zn ou não? Sim, porque Zn tem a classe de todos os números inteiros, em particular do A mais B. Certo? Como a classe do A mais a classe do B é, por definição, a classe do A mais B, e a classe do A mais B está no Zn, segue quem está no Zn? A classe do A mais a classe do B. Veja só, pelo fato de A mais B ser um número inteiro, eu sei que a classe do A mais a classe do B está em Zn. Só que eu sei que, por definição, a classe do A mais a classe do B é a classe do A mais B. Ah, pessoal, tá claro isso, né? Quando eu falo a classe do A mais a classe do B, eu estou falando uma coisa diferente do que a classe do A mais B. Embora o resultado seja o mesmo por definição, mas são coisas distintas.
Aqui é a classe do A mais a classe do B, estou somando 2 classes. Aqui é uma classe só, que é a classe do A mais B, a soma de 2 números. Então, como a classe do A mais a classe do B é a classe do A mais B, e a classe do A mais B está em Zn, então a classe do A mais a classe do B está em Zn, que é o que a gente queria demonstrar. Então, está feito o fechamento. Como esse foi rapidinho, vou dar um colete fazer só mais um. Como está de qual? O neutro? Vai ser rapidinho também, aqui é a definição, ó. Classe do A vezes a classe do 1 é a classe do A vezes 1, a vezes 1 dá A. Esse eu pedi para não pedir, esse vai ficar grande. Juro que não é mais difícil, só que vai ficar muito longo. Da multiplicação. Então vamos lá. Esse é qual item? O G, né? Vamos lá, façam comigo aqui, ó. Quem é, por definição, a classe do A vezes a classe do B? É a classe do A vezes B, certo? Agora, que operação é essa que eu estou grifando aqui? Entre o quê? Isso aqui é a multiplicação entre números inteiros. E eu pergunto para vocês, a multiplicação entre números inteiros é comutativa? Sim, então eu sei que A vezes B é igual a B vezes A, sim ou não? Porque eu já sei da comutatividade entre números inteiros. Agora, eu pergunto para vocês, quem é B, ou melhor, quem é a classe do B vezes a classe do A por definição? Quem é essa classe aí por definição? É a classe do B vezes o A, não é isso? Que é isso daqui, né? Ou seja, a classe do B vezes a classe do A. Não, perdão. A classe do B vezes A é a classe do B vezes a classe do A. Pronto, está aprovada a comutatividade da multiplicação. Foi isso? Foi? Acabou, foi rapidinho, né? Dúvida até aqui, pessoal? Alguém quer perguntar, comentar? Não? Posso continuar?